Isso é um dicionário. Todas as palavras conhecidas pela humanidade estão aqui. E estão organizadas de A a Z, de forma milimétrica, em uma ordem exata, de tal forma que há cerca de 3 milhões de letras que estão aqui não estão fora do lugar exato que lhe corresponde. E é impossível a gente achar aqui, dentre as 3 milhões de letras, uma única letra fora do seu lugar. Pois bem, todas as palavras da humanidade em ordem absoluta. O que você acharia de alguém que dissesse que esse dicionário surgiu dessa maneira, com essa organização, porque houve uma explosão de uma biblioteca? Uma pessoa olha para esse dicionário com todo o conhecimento e com toda a ordem contida nele, ao invés de chegar à conclusão lógica, evidente, de que alguém escreveu esse dicionário, como essa pessoa não conhece o autor do dicionário, ela resolve então acreditar que uma biblioteca hipotética, que ela nunca viu, explodiu. E essa explosão de livros fez cair os 3 milhões de letras que estão ali num só ponto e organizadas de forma milimétrica e ao mesmo tempo contendo todo o conhecimento e as palavras que a humanidade conhece. O que nós pensaríamos de uma pessoa assim? Que essa pessoa é completamente louca, porque essa é uma conclusão risível, é uma conclusão patética, para falar o português claro. Apenas uma mente muito fantasiosa poderia acreditar e defender uma ideia assim. É exatamente o que diz a tal teoria do Big Bang, que o universo surgiu de uma explosão e, por puro acaso, os fragmentos que se estilhaçaram dessa mega explosão, desse caos de fragmentos, surgiram um universo com uma ordem absoluta, onde os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo com a mesma precisão matemática que os planetas giram ao redor dos sóis e os sóis giram ao redor do centro das galáxias. Tudo sustentado por uma força invisível, uma inteligência suprema que mantém a totalidade do universo num equilíbrio perfeito, como se fosse uma balança. Do micro ao macro, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, existe uma ordem precisa. Leis da física, da química e da biologia que dão unidade e previsibilidade ao universo, permitindo inclusive que exista isso que se chama ciência. Tudo poderia ser um grande caos, sem qualquer ordem, sem qualquer previsibilidade, mas sem qualquer explicação por parte desses mesmos cientistas, tudo se mantém em ordem. Hoje em dia, está se tornando cada vez mais comum a crença de que é inteligentinho você ser ateu. As mentes de folha de vento de hoje em dia, que vão em qualquer direção, na direção que o vento sopra, acham que é cult, que é descolado você ser ateu. Cada vez mais se acredita que se você passou pela universidade, se você está ligado aos avanços da ciência e da tecnologia, você não pode, ao mesmo tempo, ser antiquado e ignorante de acreditar em Deus, quando, na realidade, não ser capaz de enxergar que existe claramente uma inteligência por trás da criação é de uma cegueira espantosa. É acreditar que um dicionário é fruto da explosão de uma biblioteca. Nesse vídeo, nós vamos ampliar essa ideia, nós vamos abordar as comprovações lógicas sobre a existência de Deus. São muitos os conceitos que a gente poderia trazer aqui, que a gente poderia explorar, mas hoje nós vamos explorar de forma específica as chamadas 5 vias de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um filósofo cristão do século XIII
que é considerado, inclusive, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele era um frade dominicano, de origem italiana, que tinha como objetivo unir a fé e a razão. O objetivo dele não era convencer ateus, mas sim demonstrar que a lógica e a fé podem e devem andar juntas. E dentre a vasta obra de São Tomás, a gente vai destacar aqui as 5 vias que estão ali no início da sua chamada Suma Teológica, que são 5 reflexões filosóficas que por si mesmas elas estão demonstrando que a existência de Deus não é apenas possível, mas ela é absolutamente inevitável. Espero que essas reflexões mexam com a sua mente, mas acima de tudo espero que essas reflexões toquem o seu coração. A primeira via é a chamada via do motor imóvel. Deus como mistério que move o universo. A primeira prova é conhecida como a via do movimento. Ou seja, quando a gente observa o universo, nós vemos que tudo no universo está em movimento. Os planetas orbitam ao redor dos sóis, os corpos celestes, as partículas, os elementos da natureza, os seres vivos, tudo. Absolutamente tudo está em movimento. Mesmo a mesa da sua sala, o celular ou o computador que você está assistindo esse vídeo agora, eles parecem estáticos, mas eles são feitos de átomos. E esses átomos estão vibrando. A vida só existe e se sustenta em razão do movimento. Cada ser vivo possui um coração que pulsa, um pulmão que respira, uma corrente sanguínea circulando, órgãos e células que estão ali em constante movimento e renovação. Só que todo movimento ele é causado por algo. Nada se move sozinho. Um objeto só se move quando algo o move. E aquilo que o move também foi movido por outro anterior. E assim por diante. Agora, a gente não pode ter uma cadeia infinita de motores movidos por outros motores. Em algum momento, é preciso chegar a um primeiro motor, que deu início a todo o movimento. Esse primeiro motor, necessariamente, ele não pode ter sido movido por nada externo. Ele move-se por si mesmo. E é a primeira origem de todo o movimento universal. Esse motor imóvel é Deus. Segunda via, a causa eficiente. Deus como causa das causas. A segunda via é baseada no conceito de causa eficiente. Tudo que existe foi causado por algo. Não existe efeito, não existe fenômeno sem uma causa daquele fenômeno. Uma árvore, ela nasceu de uma semente. Essa semente veio de uma outra árvore. E essa árvore veio de uma outra semente. A chuva nasceu das nuvens. As nuvens nasceram da evaporação da água dos rios e dos mares pelo sol. As águas nasceram de fontes e de outras chuvas, e assim sucessivamente. Um livro foi escrito por um autor. Uma casa foi construída por um arquiteto. A palavra tem origem em algum pensamento. O gesto tem origem em alguma intenção. Só que se a gente for voltando causa por causa até a origem, a gente chega num ponto em que a gente não pode mais fugir da pergunta: de onde veio a primeira causa? De onde vem o primeiro som, o primeiro gesto, a primeira luz? Assim como no movimento, não pode haver uma cadeia infinita de causas. Tem que haver necessariamente uma primeira causa, que não seja causada por nenhuma outra e que seja a origem de todas as demais causas. Essa causa primeira é o que nós chamamos de Deus. Terceira via, a contingência. Deus como ser necessário. A terceira via é a via do ser contingente. O que significa isso?
todos nós e tudo ao nosso redor, nós somos seres contingentes, ou seja, nós poderíamos não existir. Nós nascemos, vivemos por um tempo e deixamos de existir. Tudo que existe é efêmero, dura pouco tempo. E não é obrigatório que exista, não é necessário que exista. Se eu não existisse, o mundo não deixaria de existir por causa disso. Se você que me escuta agora não existisse, tampouco o mundo não deixaria de existir porque você não existe. Se o planeta Terra não existisse, o sistema solar não deixaria de existir. Se a nossa galáxia não existisse, o universo não deixaria de existir. Ou seja, nós existimos, mas nós não temos a necessidade de existir, entende? O planeta Terra existe, mas ele poderia não existir. Isso significa que nós somos todos seres contingentes, que existem, mas não são necessários para a existência. Então, se tudo é contingente, se tudo poderia não existir, significa que em algum momento nada teria existido. E se em algum momento não existiu nada, então nada jamais teria começado a existir. Porque do nada, nada se produz. Como é possível que o nada, uma não existência total e completa, o nada, possa originar qualquer coisa? É impossível. Portanto, se o nada pode gerar e do nada pode sair, deve haver um ser necessário. Um ser que existe por si mesmo e não depende de nada para existir. Ele existe por si mesmo. Ele não nasceu e não morre. Ele é aquilo que sempre foi e aquilo que sempre será. Eterno e imutável, sem começo e sem fim. Eu sou aquele que é. Êxodo 3,14. Deus diz a Moisés na sarça ardente. Em hebraico, Eieachereye. Esse ser necessário é Deus. Quarta via, graus de perfeição. Deus como a fonte de toda beleza. A quarta via observa que existem níveis de perfeição na realidade. Algumas coisas são mais verdadeiras, mais elevadas, mais belas do que outras. Quando a gente diz que algo é mais justo, mais belo ou mais sábio, a gente está comparando com um padrão. Mas esse padrão absoluto de bondade, verdade, beleza, ele não pode estar dentro das coisas limitadas. Esses mais que a gente percebe, eles apontam para um absoluto. Não existe beleza sem uma beleza absoluta. Não existe justiça sem uma justiça perfeita como uma referência interior. Prestem atenção porque isso aqui é muito profundo. Precisa de intuição para captar. A gente só consegue captar que existe uma graduação, que existe gradação dentro do que é justo, dentro do que é belo, do que é sublime, porque essa noção de gradação já está inscrita na nossa alma. No fundo profundo da nossa consciência já existe a intuição, o registro, a memória da alma, que existe uma referência absoluta para nossa noção do que é justiça, beleza, paz, plenitude, liberdade, etc. A gente só consegue comparar que uma pessoa é mais ou menos justa porque nós sabemos que existe uma justiça perfeita. Algo que, por exemplo, Platão falou como pertencente ao mundo das ideias, ao mundo divino. Existe uma fonte máxima dessas qualidades. Um ser que é plenamente bom, verdadeiro e belo. E esse ser supremo, fonte de toda a perfeição, é Deus. Toda beleza que nós vemos no mundo são pequenas pistas, são pegadas, são setas que apontam para a beleza suprema de Deus. E a quinta via, finalidade. Deus como inteligência que ordena. A quinta via é chamada de via da finalidade, ou chamada também pela filosofia como teleológica. A gente já comentou um pouquinho sobre ela na abertura dessa aula.
Essa via observa que as coisas no universo, mesmo que aparentemente não tendo inteligência, elas agem com propósito, com finalidade. O sol aquece e traz vida. A chuva irriga. As plantas crescem em direção à luz. O corpo humano opera com precisão e inteligência. Cada órgão, cada célula funciona de maneira perfeita, um todo harmônico em relação ao organismo, uma harmonia perfeita. O fígado, por exemplo, possui toda ali uma inteligência instintiva que produz a bile na quantidade exata matemática que o corpo precisa. Desintoxica o organismo na medida exata que o corpo precisa. E o mesmo vale para cada órgão, para cada célula do corpo. Existe uma suprainteligência em cada mitocôndria, em cada reprodução celular. O DNA, então, é todo um capítulo à parte de inteligência e de sabedoria presente na natureza. Os elétrons gravitam ao redor do núcleo do átomo com a mesma organização que os planetas gravitam ao redor dos sóis. E como que coisas feitas sem inteligência podem atuar de forma tão ordenada, com uma finalidade tão específica? E isso só é possível se uma inteligência superior tiver planejado o universo. Da mesma forma como uma flecha atinge o alvo porque foi disparada por um arqueiro, a ordem do universo ela aponta para uma consciência organizadora. O mundo é um relógio e é impossível que esse relógio exista sem que haja um relojoeiro. Como seria possível a existência de uma mecânica perfeita funcionando ali bem diante dos nossos olhos sem que um mecânico tivesse colocado essa mecânica em funcionamento? Vai ver um carro em funcionamento, funcionando e acreditar que o carro surgiu do nada? As peças se juntaram e o carro funciona fruto do acaso? Essa consciência suprema, essa inteligência ordenadora por trás da criação é Deus. Para concluir essas reflexões, a gente faz uma pequena metáfora. Um filho não poderia originar a sua própria mãe, certo? Um filho não poderia ser pai da sua mãe, ok? Por razões óbvias. A mãe veio antes do filho e o filho veio depois. Imaginando que esse filho é o universo, uma criação que foi originada, a causa do universo precisa ser algo que está além do universo. Pelo mesmo motivo que um filho não poderia ser pai da sua própria mãe. E o que a gente observa do universo, em resumo, do universo que nós conhecemos, a gente pode resumir o universo em 3 aspectos fundamentais: espaço, tempo e matéria. Aquilo que está além do espaço e originou o espaço é algo transcendental, é algo espiritual. Aquilo que está além do tempo e fora do tempo, não tem começo e não tem fim, e originou o tempo, é algo atemporal. Portanto, é algo eterno. E aquilo que está além da matéria, mas deu início à matéria, é algo imaterial. Minha gente, o que é transcendental, eterno e imaterial, meus amigos? Evidentemente, Deus. Portanto, essas são demonstrações matemáticas, lógicas, da existência de um Criador onisciente do universo de todos nós. A própria lógica, que é tão defendida pelos filósofos e cientistas, está nos demonstrando de maneira irrefutável, irrebatível a existência de Deus. Como diz Heisenberg, o primeiro gole do copo das ciências naturais o tornará um ateu, mas no fundo do copo, Deus estará esperando por você. Então, não é inteligentinho ser ateu. Ser ateu não faz de você uma pessoa de mente aberta, como os valores invertidos desse mundo decadente absurdo querem fazer você acreditar. É exatamente o contrário. O ateísmo é uma cegueira da alma, é a morte do coração,
É se deixar aprisionar por uma ideologia sem alma, sem espírito, sem vida. E como a gente pôde ver nessa aula, sem cérebro. Deus existe, meus amigos. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Nesse canal, no Instituto Yeshua, nas nossas aulas, cursos e livros, a gente compartilha um conhecimento que vai muito além de demonstrar a existência de Deus de forma lógica. Nós afirmamos que a existência de Deus é experimentável, que a consciência dentro de nós, ela pode experimentar por si mesma aquilo que está além do corpo, além da mente, além dos afetos. Existem sistemas e práticas especiais para a experimentação real da vida espiritual. Nos acompanhe e nós vamos te levar pela mão para te mostrar como. No comentário abaixo está fixado aqui o link com o meu livro, O Simbolismo Secreto da Bíblia, e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online e individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos, explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro que está envolto numa linguagem alegórica, arquetípica. E tudo que está escrito ali tem uma relação direta com a nossa própria psicologia, com a nossa vida interior aqui e agora. E nesse canal a gente explica qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo, que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.